favor, Josué, capítulo 1, versos de 1 a 11. Obrigado, viu? Ricardo hoje está lá diaconizando. Josué, capítulo 1, versos de 1 até 11, que diz o seguinte: Josué 1 em diante. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Negueb ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos Hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e digam ao povo que prepare os suprimentos, pois daqui a 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Até aqui. Pai amado, Deus de misericórdia, nós queremos agradecer, Pai, como eu já mencionei em oração, nós adoramos, Senhor, a quinta-feira, porque é um culto diferenciado no qual, Senhor, nós nos desprendemos, Senhor, de todas as coisas para orar, para ajoelhar, para estarmos juntos buscando a Tua vontade e o Teu desejo para as nossas vidas. Pai amado, agora eu quero te pedir, como sempre faço todas as quintas-feiras, leva a nossa mente cativa ao Senhor, Pai amado. Repreenda, Senhor, todo ruído espiritual, tira da nossa mente, Senhor, tudo aquilo que possa nos desviar de ouvirmos a Tua soberana e poderosa palavra, Pai amado. Conduza os nossos corações para ouvir a Tua doce e suave voz, Pai. Eu te imploro, em nome de Jesus, repreenda todo mal e nos dá a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra e a Tua voz, porque nós estamos aqui para isso. Eu sei que os meus irmãos, Senhor, se dispuseram a estar aqui para isso, e eu sei que o Senhor é um Deus pessoal, que responde questões pessoais, que estão entronizadas no nosso coração, e o Senhor o faz para a honra, glória e louvor do Teu nome. Então assim nós queremos que irá acontecer, porque pedimos no nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, eu tenho certeza que é um tema que vai falar com você, porque sempre fala comigo. E o tema é sendo forte e corajoso para vencer os medos da vida. E eu quero começar fazendo uma pergunta muito pessoal, me perdoe por ser tão pessoal assim com você, mas do que você tem medo? Se o meu cunhado estivesse aqui, ia falar barata, porque eu tenho certeza que meu cunhado tem medo de barata. Você também, Lu? Eu também. Meu cunhado não tem medo, ele tem pavor de barata. Meu cunhado ele tem tanto medo de barata que ele tem um sensor interno, que quando você está conversando com ele, ele já fala: tem barata aqui. Você não viu, você não sabe onde está, mas dá 10 minutinhos que a barata aparece. Ele tem medo de barata. Mas tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de dentista.
Eu não tenho medo do dentista, eu tenho medo daquele aparelho que faz aquele barulho. Quando eu estou sentado já no consultório, só ouvindo, eu falo, meu Deus do céu. Tem gente que tem medo de morto, tem gente que tem medo de fantasma, tem gente que tem medo de inseto, tem gente que tem medo de crescer, tem gente que tem medo de ter medo. Você tem medo de quê? De aranha, você já está melhor que eu. Tenho pavor de aranha também. O quê? Tem que dar veneno. Ele tem que dar veneno, isso mesmo. Mas chega um momento que você não consegue nem determinar de quantas coisas você tem medo, porque o medo ele já se tornou um sentimento contínuo e paralelo às nossas vidas. Isso é verdade. Às vezes a gente tem tanto medo de algumas coisas que nós nos esquecemos que o medo deve ser um sentimento intruso. Olha que interessante, Deus dotou o nosso corpo com um sexto sentido, entre aspas, por assim dizer, de segurança. Então, quando você está correndo com o carro, você passa do 120, 140, vai chegando no 160, você que está dirigindo ali, alguma coisa começa a falar com você, olha, toma cuidado. Ou quando quem tem medo de altura, conforme você vai chegando perto de um beiral, você já começa a ficar, não, toma cuidado. O medo, de certa forma, ele é um sistema de segurança para preservar a nossa vida. No entanto, às vezes nós passamos tanto medo, estamos tão acostumados com o medo, que nós esquecemos que o medo só existe como um sistema de segurança. E o que acontece? Ele começa a dominar o nosso ser, a dominar o nosso eu, e nós começamos a travar em determinadas áreas por conta do medo. Bem, existe um remédio que basicamente foi uma dosagem homeopática na vida de Josué, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deus, nessa conversa preliminar com esse homem, sabendo do medo, sabendo daquilo que Josué teria que fazer, Deus começa a dar doses homeopáticas desse remédio para tentar expelir o medo de Josué. E é extremamente interessante saber por quê. Esse homem que nós estamos falando simplesmente estava para substituir o maior legislador da história de Israel. Você imagina você ter que substituir um homem com tamanha envergadura dentro da sociedade, dentro da comunidade. Lembrando que Moisés não era somente um líder específico de um povo específico, ele estava maior que isso. Moisés era um líder que tinha convívio com Deus, relacionamento com Deus, que tinha visto Deus tete a tete. Era um homem que tinha descido do Monte Sinai, cujos olhos, o rosto ficou resplandecente. Então, olha o tamanho da envergadura do líder que Josué teria que substituir. Então, é óbvio que ele teria medo. E é óbvio que você, em determinado momento da sua vida, se você não sente medo, ou se você não está passando por um momento que está te amedrontando, você vai passar por esse momento. Isso acontece em todas as esferas da vida. Acontece quando você está desempregado e você fala, as contas vão chegar, bate o medo. Acontece quando você está empregado, alguém fala, vou te promover. Primeira coisa que você, será que eu vou ser capaz de assumir essa nova função? Ou quando você tenta mudar de área, que você fala, eu vou sair de uma área e vou para outra área, e você fala, meu Deus do céu, mas eu não tenho nenhum know-how nessa nova área que eu vou começar agora a trabalhar, e você começa a ficar com medo. Josué, certamente, com perdão da palavra e da gíria, tremeu na base. Certamente. Mas há um meio seguro de você deslocar esse medo de dentro de você. E eu quero trabalhar com você 3 atitudes que Josué teve que tomar para espantar o medo de dentro do coração dele. E a primeira atitude está nos versos de 1 a 6, nós não vamos ler, mas é só para deixar a referência. A primeira atitude é: elimine qualquer ideia medrosa ou tímida, substituindo-a por pensamentos que injetam coragem em você. Olha só que interessante. Alguém uma vez disse que
70% dos problemas que nós imaginamos existir na vida, eles na verdade ou de fato não chegarão a acontecer. 70% dos problemas. É um psicólogo, também um pesquisador, um antropólogo. Peço perdão, depois eu posso trazer o nome dele para vocês, é que eu esqueci na hora da pesquisa. Mas ele diz que praticamente 70% dos problemas que nós imaginamos ou que nós projetamos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, eles não vão acontecer. Só que o problema é que nós projetamos problemas e esses problemas projetados geralmente nos travam. Quantas vezes a gente não vai assumir um novo desafio, a gente fala, mas não vai dar certo, não vai funcionar, e a gente já começa a enumerar a quantidade de coisas. Eu me lembro, quando eu fui conhecer a Carol, eu fiquei, ai meu Deus do céu, será que o pai dela vai gostar de mim? Será que a mãe dela vai gostar de mim? Será que as coisas vão dar certo? Porque eu comecei a entronizar um monte de coisa na minha cabeça e a projetar. E quando eu conheci o meu sogro, quando eu conheci minha sogra, quando as coisas começaram a acontecer, foi uma coisa tão leve. E eu comecei a pensar, meu Deus do céu, mas tudo aquilo que eu tinha projetado, todos os pensamentos negativos do que eu tinha projetado, pelo menos 70% deles não aconteceram. Mas por que isso é crucial? Por que a gente tem que começar a trocar ou a modificar a maneira como nós enxergamos o futuro e os pensamentos? Porque o pensamento, já foi pregado aqui, ele tem capacidade de te paralisar. Então, o que Deus estava fazendo quando ele estava repetindo várias vezes para Josué, olha, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Deus estava tentando introjetar e tatuar no coração de Josué a coragem que talvez ele não tinha naquele momento. E Deus, acima de todas as coisas, vai mostrando para ele, ó, por que eu quero que você seja forte e corajoso? Porque eu estou com você. Deus fala para ele assim, ó, não tenha medo, verso 9, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. De todos os medos que Josué teve que enfrentar, com certeza o primeiro medo era o medo do fracasso, mas principalmente o medo do Josué, líder que ele projetava na sombra de Moisés. E quantas vezes nós não fazemos assim? Olha só que interessante, o grande e maior inimigo de Josué nesse momento era aquilo que ele pensava sobre ele mesmo. Será que eu vou conseguir substituir? Será que eu vou conseguir ser tão efetivo como Moisés foi? Pensa nisso. É por isso que a gente tem que eliminar qualquer ideia medrosa ou tímida e substituí-la por pensamentos que interagem principalmente, não só com você, mas com a palavra de Deus. Josué teria que enfrentar um dos maiores inimigos do ser humano. Sabe quem é? Eu sei que você pensou no diabo. Mas um dos maiores inimigos do ser humano, ou um dos seus maiores inimigos, sabe quem é? Pega o espelhinho e olha nele para você ver. É você mesmo. Os seus medos, os seus receios, as suas mazelas. Deus vai então tocar o coração de Josué, chacoalhar o coração de Josué e começar a motivar. Olha gente, como Deus é extraordinário. Olha como Deus ele é extraordinariamente pessoal. Olha interessante, ele poderia chamar Josué, pensa comigo, ele poderia chamar Josué e falar assim, ó, cuidado com os hititas, cuidado com o povo, que você já viu o que esse povo fez com Moisés. Moisés sendo quem era, você viu como esse povo traiu Moisés, como esse povo produziu bezerro, como esse povo reclamou no deserto. Olha só que interessante, Deus poderia ter dado um diagnóstico negativo e certamente isso teria desmotivado Josué, mas Deus faz o contrário. Deus simplesmente, olha como Deus é carinhoso, como Deus é cuidadoso em tratar de um homem que precisa ter a mente enxertada de pensamentos positivos e pensamentos que o levariam à vitória. Deus fala, vem cá filho, seja forte, seja corajoso, eu vou estar com você, a minha companhia vai ser com você. E Deus é tão ousado nesse processo de introjetar na mente e no coração de Josué algo positivo, que Deus fala para ele, ó, enquanto você viver, ninguém vai te resistir.
faz isso porque Deus entende que Josué sabe, Josué é consciente do desafio que está pela frente dele. E Deus fala assim: eu não posso deixar o meu servo pensar algo contrário. Eu não posso deixar o meu servo desmotivado. Eu não posso deixar o meu servo cabisbaixo. Deus não estava engodando Josué. Escuta o que eu estou te falando. Deus não estava engodando, enganando Josué. Mas Deus precisava neutralizar qualquer dúvida que estivesse na mente de Josué. Deus precisava, estava começando o ministério, Moisés tinha acabado de morrer, ele precisava alertar Josué, ele precisava motivar. Então, olha só que interessante. Depois que Moisés, vai lá no verso 1, me acompanha rapidinho. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo. Hoje Deus fala para você: o que será que está no limite na sua vida? Que vai morrer e você vai ter que assumir a responsabilidade. Será que é o novo ministério? Será que é o novo trabalho? Será que é o papel do sacerdote? Será que é o papel de mulher de Deus, de mulher intercessora? Eu não sei o que você precisa assumir de responsabilidade ou quais são os desafios que estão te amedrontando. Mas a atitude é essa: elimine qualquer ideia medrosa ou tímida, substituindo-a por pensamentos que injetem coragem em você. Todas as vezes que você tiver medo, ataca o medo. Escuta o que eu estou falando. Ataca o medo. Sabe como é que você vai fazer isso? Lembrando-se das promessas do Senhor. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Amém? Segunda atitude. Deus nos deu uma norma ou uma lei de conduta mostrando-nos aquilo que devemos e não devemos fazer. O medo ele sempre vai ter uma causa. Sempre vai ter uma causa. Quando você começa a ser ministrado, quando você começa a pensar: Deus, eu não posso ter medo, eu não posso fracassar, eu não posso agora, eu tenho que dar um passo de coragem. Geralmente, quando nós começamos a não só pronunciar, a ler a palavra, às vezes ainda o medo persiste, ele continua. Quando isso acontecer, lembrando que Deus disse no verso para Josué, no verso 6, acompanhe aí, ele diz o seguinte: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. E agora, olha a parte principal. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe entregou. Quando você sentir medo, você olha para dentro de si mesmo e começa a pensar em como você tem caminhado na sua vida. Mas eu não estou falando no sentido de culpa ou crítica. Eu só quero que você observe os seus passos. Está dentro da vontade do Senhor? Está, pastor João. Então não tenha medo. Porque a promessa aqui a Josué estava condicionada à obediência. Toma só cuidado de você cumprir as normas, as leis que eu deixei para o teu povo. Então isso é uma coisa, olha para mim, isso é extremamente interessante, porque às vezes nós não acreditamos no caminho que nós trilhamos, porque às vezes a gente está todo cheio de dúvidas: será que no meu futuro, será que as coisas vão acontecer? Só que quando a gente olha para trás, a gente fala assim: eu tenho obedecido ao Senhor, tenho orado, tenho jejuado, tenho buscado, tenho apresentado os meus filhos, tenho apresentado a minha família ao Senhor, tenho apresentado o meu trabalho ao Senhor. Então, quando a gente olha para trás e vê que os nossos passos estão dentro da lei de Deus, isso deve nos motivar a espantar todo medo, porque nós sabemos que a palavra está repleta de promessas para aquelas pessoas que cumprem a vontade do Senhor. A Bíblia é clara em algo chamado semeadura e colheita, para citar novamente para nós sabermos. A Bíblia é clara com relação a isso, e Deus deixa isso registrado para Moisés.
Para Josué, perdão, só toma cuidado de você obedecer aquilo que Moisés deixou. É como se Deus falasse: cumpre aquilo que eu deixei como estatuto e como lei, e o resto eu tomo conta. Isso é lindo. Então, Deus nos deu uma lei ou uma norma de conduta, mostrando-nos aquilo que nós devemos ou não devemos fazer. Obedecendo isso, entendendo que nós estamos buscando, não estou falando que você precisa ser perfeito, não estou falando que você precisa ser o santo dos santos, eu só estou falando que você precisa lutar para obedecer e para andar nos caminhos que Cristo estabeleceu. O resto é com Ele. Então a nossa atitude é olhar para trás e ver: eu estou nos passos corretos, eu estou fazendo, eu estou buscando, eu estou me dedicando, então eu sei que o meu futuro já está garantido. Sabe por quê? Porque simplesmente o presente ou o futuro é o espelho daquele que foi plantado no presente. Reflete as suas decisões aqui. Então olha para mim. Todas as vezes que você sofre, que você chora, que você fala: Deus, mas eu estou buscando no Senhor, mas eu estou fazendo o que é certo. Eu não quero que você olhe para fora, não olhe para o Instagram, não olhe para as redes sociais, não se compare com pessoas do mundo, porque aí você vai fracassar, você vai chorar, você vai se angustiar, você vai se entristecer, você vai querer desistir, porque você vai olhar uma vida que é falsamente construída na internet, vai comparar os seus passos dolorosos e difíceis, vai falar: por que a vida daquele cara anda e a minha não anda? Não se deixe enganar. Olha o que Deus fala para Josué: não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. É só você continuar fazendo, se dedicando e fazendo aquilo que você está fazendo, porque o resultado é comigo. Então, queridos, Deus nos deu uma norma, uma lei de conduta, mostrando-nos aquilo que nós devemos ou não devemos fazer. Se estamos lutando para que isso aconteça, mesmo dentro das nossas limitações, você pode ter certeza que o medo vai embora. Porque Deus vai depositar dentro do seu coração convicção de que você está no caminho certo, e que no momento certo você vai colher. Então continue, não desista, não fique parado no medo. Você pode até pensar nos seus erros, pode até pensar em outras coisas, e pode até pensar em desviar buscando um atalho, mas não faça isso. Você está tão perto, mas você está tão perto, mas você está tão perto de atingir alguns objetivos. Não volta para trás. Tem um memezinho que eu gosto muito, de uma sombrazinha de uma pessoa que ela está escavando. Não sei se alguém já viu isso. E é muito interessante que a pessoa meio que para, ela desiste, e ela está tão próxima de chegar no diamante. Só de você olhar o mesmo, você dá angústia, fala: continua. Mas o ângulo, a ótica da primeira pessoa, de quem está vivendo, às vezes não é assim, que a pessoa às vezes pensa em desistir. Vou falar de novo: a atitude é simplesmente continue nos passos que Jesus separou, o resto Ele faz. Terceira e última, para a gente orar. Terceira atitude: leia a palavra de Deus e procure aplicá-la à sua vida todos os dias. Versos de 8 a 11. Olha o que diz: relembre. Olha que interessante, o Senhor falando para Josué: relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele de dia e de noite, para ter certeza. Olha que interessante, você tem que andar no caminho, não tem? Então você tem que meditar de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Mesmo que a influência do mundo tente roubar o seu coração e te demover das suas convicções, é a palavra que plantará uma nova semente da fé todos os dias. Sabe qual é o papel da palavra de Deus? O papel da palavra de Deus para você, em primeiro lugar, é lembrar você de quem você é, Deus de quem Ele é e a fidelidade que há na vida de ambos. Se você ler a palavra todos os dias, você vai perceber que a sua fé, ela vai aumentar e os seus passos continuarão no caminho certo. Tem
um vídeo muito interessante na internet que eu posso compartilhar com os irmãos, que é a quantidade de vezes que uma pessoa lê a Bíblia e a quantidade de pessoas que deixam de ser depressivas pautada nessa quantidade de vezes. Então é como se a Bíblia fosse um remédio. Então pessoas que leem a Bíblia uma vez por semana, muita tendência depressiva e tantas outras coisas. Pessoas que leem 2 vezes, às vezes acabam não acontecendo muitas coisas, mas a partir de 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, o nível de ansiedade diminui, o nível de estresse diminui, o nível de depressão diminui. Então é extremamente interessante como a palavra de Deus, por isso que o próprio Senhor fala, medita nela de dia e de noite. É como doses homeopáticas. É remédio, você vai ter que tomar, então toma continuamente, não para de tomar, para que você jamais desanime, e para que ela, a palavra de Deus, retire do seu coração todo e qualquer tipo de medo. Para a gente orar, eu quero terminar com algo que aconteceu comigo. Irmãos, olha só, eu estava na mocidade, um tempo antigo, e uma pessoa estava lá com a gente, estava muito desconfortável, estava indo, voltando, não vou mencionar nomes, mas ela estava muito desconfortável, indo, voltando, não sei o que e tal. E a gente ia fazer um acampamento. E a pessoa falou, vou lá em casa buscar algumas coisas. Foi e não voltou mais. Eu falei, meu Deus, e agora? O rapaz foi, não voltou, não falou o que está acontecendo, perguntei para todo mundo, para a liderança que estava lá. Ele foi e não voltou. Eu falei, então vou lá na casa dele. Ninguém não atendeu. Fomos eu e o outro rapaz. Parei na porta da casa dele e falei, rapaz, vai indo que eu vou parar o carro. O rapaz entrou, foi parar o carro. Quando eu subo, o rapaz estava com o olho regalado. Assim, pastor, na época não era pastor, era João, vai lá ver como é que ele está. Quando eu cheguei lá, o rapaz estava daquele jeito. Estava arranjando dente. E aí eu falei para o pessoal, fica comigo e ora que eu vou. Vamos orar, pastor. Eu começo a orar, Senhor, repreenda, não me diz, só que eu estou escutando uma coisa estranha. Porque eu só estou escutando 2 vozes. Só estou escutando 2 vozes, Bruno. Lá do rapaz da gente é a minha. Senhor, repreende. Fulano. Rapaz, ele estava do lado de fora da garagem, da orando assim. Eu falei, meu Deus do céu, não fiquei aqui sozinho. Eu falei para ele, então liga. Ele só liga e fala que a gente vai demorar. Avisa porque, pessoal, eu saí para buscar e não volto. Ia preocupar todo mundo. Mas, irmãos, foi uma das minhas primeiras experiências com esse processo de libertação. E em um momento, quando ele melhorava, eu falava, nossa, pastor, eu estou com dor de cabeça, está assim, não sei o que, eles estão vindo. E aí ele, sabe o que ele fazia? O danado, para me deixar com medo? Ia lá e apagava a luz. Você acredita nisso? Ele apagava a luz. Aí ficava só eu, negão, sorrindo, os olhos brancos, no breu. E o rapaz lá do lado de fora não entrava. E aí eu bateu, gente, eu vou ser sincero com você, naquela época, na minha experiência, o coração começou a bater mais forte. Aí eu comecei a lembrar da palavra de Deus. Na verdade, o Espírito Santo começou a ministrar a palavra de Deus. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Resisti a diabo, submetei-vos, pois, à potente mão de Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É certo que não tira cochilos do guarda de Israel. Comecei a lembrar dos versículos, eu comecei a me mexer de coragem. Eu comecei. Eu comecei a orar e repreender, e orar e repreender. Só que assim, ficava meio brigando. Acendia a luz, e começava a orar e ele ia apagar. Aí eu acendia a luz. Irmãos, essa questão do Espírito Santo ministrar no coração, o negócio foi tão forte que eu vou expulsar que a luz apagada mesmo. Fui lá e orei, aí repreendi, o menino ficou bem. Deu 10 minutos depois, o outro chegou. Tá tudo bem aí, João? Olhei para ele todo suado. Poderia ter contado com a sua ajuda, mas
Mas olha como é interessante essa questão, né? Eu ali, o medo começou a tomar conta, e o Espírito Santo começou a me lembrar e a ministrar sobre o meu coração a palavra. Aquilo que eu havia lido na minha casa. Você vê, ela espanta fora o medo. E a Bíblia